Ok, vamos lá. Bom, pessoal, eu quis trazer esse tema, né, de educação, instituição de ensino, porque é uma bandeira que eu tenho levantado há mais de um ano, né? Eu estou tentando conscientizar as instituições de ensino, né, as escolas, o quão importante é o áudio, né, tanto para o aluno como para o professor. E hoje eu estou super feliz, né, de ter a oportunidade de estar falando ao vivo aqui com vocês sobre esse tema. Não vou falar de produto, ok? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou citar alguns produtos, com certeza, óbvio, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir mandando o comentário para mim, tá? E aí a gente vai esclarecendo. Quero agradecer aí o pessoal da EBSIA, que liberou a plataforma. A gente está usando o Zoom para fazer essa live junto com o Facebook. Aí, primeira vez, como eu disse, estou gostando bastante, tá? Então, hoje a gente vai falar, né, um pouquinho, de forma bem rápida, porém, eu acredito que de uma forma bem gostosa também, de tipos de salas em ambientes educacionais e o que é possível fazer para melhorar a instituição de ensino, né? A qualidade de áudio nessas instituições. Tá? Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Gereto, o meu e-mail é gereto_fernanda@shure.com e eu sou especialista em desenvolvimento de mercado na Shure. Qualquer dúvida que vocês tiverem amanhã, depois, vocês podem estar entrando em contato comigo, sintam-se à vontade, tá bom? E antes de falar dos tipos de sala, eu quero levantar minha bandeira aqui para falar o quão importante é e também quais são as dificuldades, tanto do aluno como do professor, né? Então, vários estudos apontam que a qualidade de áudio ruim, ele reflete na qualidade de ensino. A gente vê bastante assim, salas de reuniões, o Didia comentou um pouquinho na terça, o quão produtivo pode ser uma reunião, uma conferência, quando a gente melhora a qualidade de comunicação dessas reuniões. E eu quero trazer essa bandeira aí para os ambientes educacionais, né? Eu costumo falar que o nosso cérebro, ele é um processador de áudio. Então, se eu tenho uma informação ruim, eu vou demandar mais da minha capacidade de processamento para processar essa informação. Então, nossos ouvidos, eles funcionam, né, como se fosse um microfone, tentando captar esse áudio. E quanto mais natural for, melhor é. Porque quanto mais natural for, menos processamento eu preciso fazer, né? Então, eu me concentro muito mais na informação que está sendo passada para mim, do que perdendo tempo em o que ele falou mesmo, nossa, não entendi, professor fala mais alto, né? Quanto mais a gente se esforça para entender essa mensagem, mais cansada a gente fica também, né? Então a gente começa a ver aqueles alunos que começam a se distrair com qualquer coisa, perde o interesse, né? Ou às vezes até faz algumas anotações erradas, porque a gente começa a se distrair e a ficar exausto com relação ao tempo que a gente está tentando processar essa informação, entender essa informação, né? Então, eu costumo falar que a gente é como se fosse um processador, nosso cérebro, né? E a gente tem que tentar compensar da melhor maneira, né? Eu preciso gastar o meu processamento absorvendo o conteúdo, memorizando aquele conteúdo, do que tentando entender o conteúdo, né? E aí eu coloquei aqui um estudo feito com um pouco mais de 1.500 alunos, e ele traz alguns dados bem importantes que eu gostaria de colocar para vocês. Tá, pessoal? Lembrando que qualquer problema, qualquer coisa, eu tô com o meu chat aqui aberto. Tá? Deixa eu ver se não tem nada. Então, vamos dar uma olhada, né? Desses 1.500 alunos, um pouquinho mais, esse estudo ele é um pouquinho antigo, de 2011, tá? Mas vale como uma boa referência para gente. 40% desses alunos, eles se dizem perturbados
pelo ruído. Pode ser qualquer ruído. Projetor, ventilador, alunos ao redor, né? Conversas aleatórias. Aí deles, 42% problema para ouvir o próprio professor. Então, os alunos que se sentam próximo ao professor, eles têm um rendimento melhor do que os alunos mais afastados. E 62% aqueles alunos que relatam que não conseguem ouvir os outros estudantes, né? O que foi que mesmo que ele perguntou, o que ele disse, repete, né? É um número muito alto. Né? E aí a gente tem um problema de saúde também relacionado. Em média, 30% aí relataram sair das aulas, que devem durar em média 1 hora e meia, com dor de cabeça, 40% dificuldade de lembrar o conteúdo, né? Acabou de sair da aula, parece que nem assistiu a aula. Em média, 50% aí cansados, mais de 60% irritados e quase 80% problemas para se concentrar durante a aula. Né? Então, isso tudo, pessoal, é baseado no efeito do áudio, tá? Na qualidade de conteúdo de áudio que ele está recebendo. E aí também eu queria mostrar o outro lado, né? O lado do professor, né? Que eu coloquei esse estudo aqui. Aqui. Problemas com o professor em relação quando ele tem que aumentar muito o tom de voz dele, né? Ele se desgasta demais. Então, esse estudo é um estudo Brasil, da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, e foi feita com um pouco mais de 300 professores aí, tá? Então, se você pega o estudo para ler, você vê que eles se baseiam também na idade do professor. Né? Os professores mais jovens, eles reclamam menos, porém, conforme a idade vai avançando, eles começam a reclamar mais. Ou seja, o estudo ele aponta que quando você é jovem, você não percebe tanto os danos que você está causando a si mesmo. Mas, porém, né, quando você vai avançando, passa 5 anos dando aula, você percebe que é nítido. E muitos, né, tem casos que chega a procurar médico, às vezes tem que operar, né? Então, você vê que é um problema sério com o passar dos anos. Então, é algo que a gente tem que arrumar hoje para prevenir o amanhã. Então, olha que engraçado, mas engraçado não, olha que sério. Mais de 80% relatam em distúrbio de voz, né? 72% rouquidão, 75% garganta seca, 65% esforço ao falar e 61% cansaço ao falar. Né? Isso foi relatado aí nesses mais de 300 professores, uma média aí de 10 anos de aula, tá? Porém, é claro que foi avaliado todos os pontos, o crescimento disso. Né? Então, o que define um áudio de alta qualidade? Fernanda, você está falando que o áudio é importante, eu entendo isso, mas o que define isso? Né? Existe uma palavra muito boa que define isso: inteligibilidade. Né? O que é isso? É a capacidade de eu entender o que a outra pessoa está falando. Então, se eu não consigo entender, eu não tenho inteligibilidade. Quanto mais capaz eu for de entender aquele conteúdo, aquela mensagem, quanto mais clara a mensagem for passada, maior inteligibilidade tem, ou seja, mais absorção eu tenho daquilo que está sendo passado. Tá? Então, não tem mágica, é uma receita de bolo, vamos dizer assim, não tem mágica nenhuma. O segredo é aumentar a qualidade de áudio, é o segredo para aumentar a qualidade de ensino. Não tem mágica nenhuma nisso, tá? E aí vocês podem estar me perguntando, o pessoal do STF já presente, seja bem-vindo aí, Tiago. Aí vocês me perguntam, o que causa? Né? Quais são as razões? E aí eu listei 2 pontos que eu acredito que sejam importantes, né? Acústica e isolamento acústico.
E o segundo ponto é o projeto de sistema de som, tá? Aqui, pessoal, eu estava direto, né? A Elis trabalha com a gente, ela deixa um exemplar da revista Ensino Superior, tá aqui comigo, eu trouxe uma para casa, e eu sempre dou uma lida, né? E nessa daqui, que foi a última edição que eu recebi, a edição 245, ela fala um pouquinho da tecnologia. Eu queria ler um pouquinho aqui, ó. A experiência mostra que os projetos de TI bem-sucedidos se sustentam em ações planejadas e testadas. O alinhamento com o propósito da instituição de ensino é outra regra de ouro. E aí agora eu tenho que puxar um pouquinho de sardinha para os nossos parceiros, né? Alguns consultores que a gente tem parceiros, alguns dos integradores, né? Que fazem esse trabalho em instituição de ensino. Tá? Eu tenho que puxar um pouquinho de sardinha para eles, porque eles são as pessoas mais indicadas para irem até vocês, levantar todas as necessidades junto com a instituição de ensino e fazer um projeto elaborado, né? E aqui eles falam outro ponto também, né? A tecnologia deve servir à estratégia adotada pelas instituições de ensino e não vir antes dela. Portanto, o primeiro passo para a transformação digital é elaborar um projeto bem fundamentado. Isso não quer dizer grandioso, tá? Ou seja, se a gente parar desde o começo, começar a pensar no que eu quero daqui 1 ano, 2 anos, 3, 5, 10 anos na minha instituição de ensino, o que eu espero, eu começo a elaborar um projeto. E aí, Fernanda, eu não tenho dinheiro para esse projeto. Ok, vamos começar com o básico, mas vamos pensar já em sistemas, em projetos que me permitam crescer ao longo dos anos. Né? Olha que legal. Então, eu posso pensar desde num conceito simples, vamos fazer um teste, 1 sala de aula, 2 salas de aula, 3. E aí, quando der certo, quando tiver tudo redondo, perfeito, funcionando, a gente começa a migrar para as outras salas. Né? Então, isso é algo que eu sempre defendi, tem mais de ano que eu falo isso, e eu fiquei muito feliz quando eu li, né, esse artigo na revista, porque foi algo que mais de 400, aqui ele fala, 473 líderes, CEOs, têm argumentado. Né? Então, eu acredito que está todo mundo pensando na mesma estratégia aí, né? E aí eu listei também alguns desafios, né? Desafio 1, acústica, né? Lidar com a lei da física. 2, né? Registro de sala de aulas, seja ensino EAD, seja para o aluno assistir posteriormente a aula. E o 3 é como gerenciar tudo isso, né? E durante esses desafios, agora eu vou começar a mostrar alguns tipos de sala, tá? E as soluções aplicadas. Bom, desafio 1, né? Lidar aí com a lei da física, né? Não é fácil. Hoje, cada vez mais a gente vê ambientes, tanto corporativo como educacional, a ideia que sejam cleans. Clean também significa superfície lisas, né? Cada vez mais vidros, pisos sem carpete. Então, porque é fácil de limpar, é bonito de ver, mas só que daí a gente começa a ter um outro ponto que é a acústica, né? E aí eu trouxe para cá parte do estudo também com esses alunos, que na 4ª fileira, um aluno recebe 50% de informação. Caramba, né? 50% de informação. A gente começa a pensar quais são os outros 50%. Ou seja, o processador dele aqui fica preenchendo lacunas o tempo todo, né? Ao invés desse aluno se concentrar na informação que está recebendo do professor, que é uma informação extremamente valiosa, que vai definir as notas dele, o futuro, a carreira dele.
50% são lacunas, né? Que ele está tentando preencher. E isso piora muito quando esse aluno está a 7 metros desse professor, né? Ele recebe apenas 36% dessa informação. E aí a gente vê a galera do fundão perdendo interesse, né? Começa a acontecer de tudo. Vira e mexe, eu tô olhando aqui, tá, pessoal? As mensagens, qualquer coisa, só ir me mandando. E aí eu, pensando na solução, né? Como que a gente pode resolver isso? Levando um áudio, obviamente, de qualidade para essa galera do fundão, né? Conforme as pessoas vão se afastando do professor, a gente tem que ir compensando esse áudio. E aí existem duas maneiras de fazer isso: o reforço sonoro ou o voice lift. Pessoal, eu quero enfatizar isso porque tem muita gente que confunde, acha que é a mesma coisa, né? E então eu trouxe para cá para explicar. O que é o reforço sonoro? O reforço sonoro é o que a gente está acostumado a ver em auditórios, na maioria das salas de aula, onde eu tenho um microfone replicando o áudio para a galera, né? Seja um sistema de PA, enfim. E todo mundo recebe o mesmo nível de áudio. Não importa se esse aluno está perto do professor ou se está longe, eles vão receber a mesma qualidade, mesmo nível, né, de áudio. Deixa eu ver aqui, tem gente mandando mensagem. Não. Então, isso funciona muito bem também, tá? É claro que a gente tem que analisar caso a caso, né? Um auditório, uma sala de aula, dependendo do tamanho. Funciona legal e é o conceito mais usado, né? Mas tem um outro conceito que tem ganhado muito peso nos últimos anos, que é o conceito de voice lift, que é uma compensação da perda natural da voz. Ou seja, o aluno que está próximo do professor, talvez ele não precise de um reforço sonoro, não precisa ter um áudio compensado. Ele está escutando perfeitamente bem. Mas conforme as fileiras vão se afastando, a gente tem que começar a fazer essa compensação da perda natural. E aí o pessoal tem levado muito o conceito de voice lift para dentro desses ambientes, tá? Por quê? Cada um vai receber a compensação necessária, né? Então, aquele aluno que está na quarta fileira é um nível de áudio. O que tá sentado na última fileira já é o outro nível, tá? Porém, todos os alunos da sala, eles têm a sensação que estão escutando o professor diretamente da boca dele. Eles não têm essa percepção que o som está vindo do teto, né? Ou se tiver muito pouco. O que eu trago com isso? Eu trago o benefício da comunicação natural. Ou seja, o meu processador, o meu cérebro, ele não tem o problema de, putz, mas o professor está falando ali na minha frente, o som está vindo daqui, ele não tem que processar essa informação, né? Ele se concentra apenas no que o professor está falando. Então, ele tem essa sensação que ele está sentado do lado do professor. E isso é bacana e é o conceito que tem crescido muito justamente por esse retorno, vamos dizer, que ele traz. É um investimento bem maior, com certeza, né? Porque imagina que cada falante, eu vou ter muito mais falantes distribuídos nesse ambiente, no teto, diferente do reforço sonoro, que eu coloco poucas caixas espalhadas, e cada falante vai ser tratado de forma individual no meu projeto, tá? Então, eu tenho um amplificador que trata cada falante de forma individual, ou seja, eu tenho o controle de cada um deles, ok? Então, aqui, um exemplo de sala. Isso aqui é uma universidade no Japão. Aqui ele está usando o conceito de reforço sonoro. Aqui foi usado o sistema ULXD, tá? A gente tem outras lives rolando aí. A ideia não é entrar muito a fundo nos conceitos técnicos do produto, mas esse produto ULXD eu gosto bastante dele, né? Aqui eu fiz um resumo bem breve, que é áudio digital de alta qualidade, né? Eu já tenho o benefício de ser sustentável aí, eu tenho a opção de colocar baterias recarregáveis, né? Ele permite integração
com o mundo de TI, vamos dizer assim, então eu trago essa tranquilidade para o pessoal técnico, então eu posso montar um campus com todas as salas, com os sistemas ULXD, por exemplo, e centralizar o controle apenas na sala técnica. Que tipo de controle? Se a bateria está acabando ou não, se o produto está ativo, se o nível de RF está oscilando muito. Então, já consigo trazer para o pessoal técnico dessa universidade ou dessa escola uma tranquilidade em gerenciamento de produto. Tá? Então, esse ponto é um ponto bem bacana, porque eu vejo muitos técnicos, né, e muitos gerentes de TI reclamando que perde muito tempo indo de sala em sala, ver o que está acontecendo, o professor chama, que não está funcionando, o microfone parou. Às vezes o técnico vai, arruma o problema numa sala, aí esse problema que ele arrumou, ele interferiu na sala do lado, né? Porque na maioria das vezes não tem um engenheiro de RF ali para estar coordenando, né? Então eu já tenho esse produto que é mais robusto, que me permite todos esses tipos de integração e também, né, com o Wireless Workbench, enfim, a gente consegue estar gerenciando o espectro de RF. E é bem bacana, eu gosto bastante dele, tá? Mas só um overview aí do produto. Quem tiver alguma dúvida mais técnica, quiser entrar em algum detalhe mais técnico, é só mandar a mensagem aqui, pessoal. Ok? Deixa eu ver se não tem nada rolando em relação a isso. Uhum. Olha, estamos com sala cheia, 103 pessoas. Felipe aqui está me perguntando qual o setup do equipamento. Felipe, nesse daqui que eu estou usando nesse momento, eu estou usando o Zoom e de microfone eu estou usando o MV51, tá? Conforme o Didier comentou aí. O Davi também curioso para saber qual é o microfone. Uhum. Pessoal, não se esqueçam, tá, de entrar no link. Ó, o pessoal da Shure colocou aí o link para preencher o formulário para concorrer aos brindes, tá bom? Não percam a oportunidade. Bom, uma outra sala que eu trouxe para cá para explicar um pouquinho do outro conceito é essa sala aqui também, no Japão, de Voice Lift. Olha que bacana. O Didier comentou na live dele de terça-feira sobre o MXA910. Eu sou apaixonada nesse produto. Eu tenho com ele 8 canais que eu posso direcionar, né? Então é um produto que fica instalado no teto e eu aponto, né, os canais para onde eu quero estar captando o áudio. Então aqui no caso, né, se vocês repararem lá na frente da sala, vocês vão ver ele, né? Ele está um pouquinho abaixo do teto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui minha caneta. Uhum. Uau. Achei. Não, não achei. Na hora que eu... tenho que permitir, né? Se não permite, nada acontece. Spotlight, permite, volta. Ih, não tô conseguindo. Mas se vocês olharem aqui do lado da tela, onde eu tenho ali 6 telas, em cima, vocês vão ver algo em relevo. Tem o MXA910. Qual o conceito dessa sala? Ele foi colocado para cobrir só a área do professor. Então, conforme o professor vai andando ali, ele não precisa segurar nenhum produto na mão, nenhum microfone ou colocar uma lapela, tá? E esse áudio ele vai sendo replicado para os alunos, tá? Conforme eu disse, conforme vai afastando os alunos, uma compensação diferente. Isso é muito bacana, tá? É claro que a gente tem que saber o público que está nessa sala, né? Um público universitário já é um público muito mais maduro do que uma escola infantil, por exemplo.
Com certeza, numa escola infantil não vai ter essa quantidade de mesas, cadeiras, já vai ser um público mais restrito. Talvez um reforço sonoro seja o suficiente. Mas por que eu falo tem que saber o público? Porque se for um público que faça muito barulho, vamos dizer assim, vai influenciar na captação desse áudio. Por quê? Esse microfone ele vai abrir, conforme o professor ele vai se locomovendo nessa parte da frente, ele vai abrir conforme pressão sonora, né? Por mais que eu restrinjo a área que eu quero que abra os lóbulos, se eu tenho um aluno que fala muito alto ou que, enfim, chamou o outro do outro lado da sala por algum motivo, pode ser que eu entre com esse áudio, com esse ruído muito alto na captação. E aí eu vou replicar ele. Né? Então, não é o nosso intuito aqui. Né? Então, por isso que é legal a gente sempre entender quem é o público, quem está presente nessa sala. Tá? Se for um público que se comporta, né, como a gente espera de uma universidade, então vai funcionar super bem no sistema de voice lift. Aqui eu coloquei um pouquinho dos resumos, né? Fácil de usar, discreto, reconfigurável, ele permite salvar até 10 cenários diferentes. Então, eu posso ter aquela sala de aulas, no INSPER a gente tem 12 unidades desse daí. Então, a gente pode usar ele para gravação EAD também. E não importa se hoje está todo mundo em fileira ou se amanhã juntou em grupo, né? Eu consigo salvar até 10 cenários diferentes nele. Então, com uma automação, fica fácil. O professor ele chega na sala de aula e ele escolhe qual perfil da aula que ele vai dar, né? Ele pode habilitar ou não os microfones, habilitar o cenário que ele quer usar. Então, isso ajuda bastante, tá? Principalmente para gravação, para ensino EAD, né? Cada vez mais o ensino EAD está imersivo, então eu estou dando uma aula presencial e estou transmitindo ao mesmo tempo. E essa pessoa que está remota, ela não quer só escutar o professor, às vezes quer escutar a pergunta dos outros alunos também. Né? Então, eu já consigo fazer essa captação com esse produto. Então, veja que a gente tem várias maneiras de trabalhar com ele. Restringir para a área do professor, ou colocar vários espalhados para cobrir a sala toda, né? Habilitar, não habilitar, mudar o cenário de cobertura dele. Então, ele é bem bacana. Né? Sem falar que eu tenho toda a parte de processamento embarcado nele. Então, eu tenho redução de ruído, cancelamento de eco, ajuste automático de ganho, autofocos. Então, a gente tem bastante recurso nele mesmo para agregar valor em nossos projetos educacionais. Né? Então, olha que aqui eu já comecei a falar na transmissão também, né? Eu posso... no caso do INSPER, que tem isso daí, eles usam um sistema híbrido, né? Eu não elimino o bastão ou o lapela ou o headset para o professor. Ele chega na sala de aula, ele escolhe o que ele quer usar, né? Esse conteúdo ele é gravado perfeitamente nítido, né? Um áudio de altíssima qualidade. E eu tenho também os microfones de teto para pegar os alunos, para gravar os alunos. Né? Então eu consigo fazer um mixer aí de ferramentas, não preciso escolher uma ou outra, né? Eu posso fazer um mixer e o professor também pode ter liberdade de o que escolher na hora. Então isso é legal quando eu começo a pensar nas possibilidades de projeto que eu posso estar oferecendo ou que eu posso fazer na minha instituição e eu começo a trabalhar com outras ferramentas, né? Com uma automação que vai me permitir, com um toque de um botão, mudar todo o cenário da sala de aula, tá? Por isso que eu, de novo, é importante ter alguém auxiliando, né? Fazendo esse projeto junto com você, né? Um consultor, um integrador, e tudo que vocês tiverem de dúvida, Fernanda, não sei se é melhor esse ou aquele, pode estar entrando em contato direto com a gente, com a Shure, a gente auxilia vocês, né? A gente consegue estar auxiliando tanto o consultor, o integrador, como o cliente final também, tá? O projetista, enfim.
né? Então, continuando aqui um pouquinho desse microfone de teto, ele tem um designer, né? Um software que ele permite... Aqui na foto está mostrando direto o software dele, mas ele tem um designer, que é um software que eu consigo subir a planta do ambiente e fazer uma simulação de cobertura com os lóbulos dele. Então é bem bacana. E esse conceito de voice lift, ele está sendo muito utilizado também em auditórios. A gente tem alguns auditórios aqui em São Paulo, corporativos. Esse daqui é um escritório numa universidade também com 230 assentos lá no Canadá, usando o conceito de voice lift. Então reparem no teto, né, nas laterais. Aqui a gente pode estar usando o sistema híbrido, dependendo do que for acontecer aqui. Né? Se eu quero uma palestra motivacional, eu quero levantar todo mundo do assento, empolgar as pessoas, eu posso usar um bastão com reforço sonoro. Agora, se for uma palestra de aula, né, ou uma aula acontecendo aí, algo mais comportado, e eu quero liberar microfone para o público, eu posso pensar no conceito de voice lift, tá? Isso tudo a gente consegue estar auxiliando. Eu tenho um material bem bacana em português de voice lift. Quem tiver interesse pode me mandar um e-mail que a gente encaminha, tá? Que tem bastante dicas de como fazer um projeto aí de voice lift. Então, veja, é espalhado vários microfones de teto, vários falantes, né? É diferente um pouquinho do conceito de reforço sonoro que a gente tem. Nada impede, de novo, de fazer um sistema híbrido que, para esse cenário de auditório, é o que eu mais recomendo, cenário híbrido, tá? É claro que a gente tem algumas limitações. É em todos os auditórios que eu vou conseguir fazer? Não. Né? Às vezes você tem um mezanino, né? Dependendo de como for, não dá. Às vezes, né? Porque se tem um mezanino, público embaixo, público em cima, se eu tiver um pé direito muito alto, igual que questionaram na live do DJ, pé direito de 7 metros, eu vou ter que abaixar esse microfone. E aí vai ficar na frente do público do mezanino. Então, não é o recomendado. Mas, caso a caso, a gente ajuda vocês a analisar e chegar no melhor produto para atender a demanda, tá? Então, olha aqui, né? Nesse auditório foram usados 4 NXA 910. Então, essas bolinhas vermelhas, cinza e azul são as coberturas, né? Para a área de palco e para o público. Um outro desafio é o registro disso, como eu disse, né? Já um pouquinho. O ensino EAD ou até mesmo gravação para ficar como conteúdo aí de pesquisa. Né? Esse é um desafio, né, que as escolas enfrentam. Hoje nem tanto, todo mundo já tem que migrado para esse perfil, então já está bem mais clareado assim na mente das pessoas. Mas qual que é a solução? Pensar em soluções que permitem conectividade, né? Se eu vou colocar um microfone e eu já estou pensando que eu vou ter uma transmissão ao vivo daquela aula, que eu vou gravar para EAD, eu tenho que pensar em soluções que permitem essa conectividade, né? Por exemplo, igual o MXA910 que eu citei. Hoje o professor vai chegar na aula, ele não vai usar o microfone de teto, ele só vai usar o bastão para reforço local. Não, amanhã ele vai habilitar o microfone de teto porque ele quer gravar. Então ele habilita isso em tempo real, ele não precisa ficar ligando para suporte técnico, para o cara de TI, para ninguém. Né? Vai fazer uma gravação, o cara precisa saber se o áudio está sendo gravado corretamente. Então ele pode entrar nas configurações do microfone, ver se está modulando corretamente, se está captando, né? Sem precisar interromper uma aula. Né? Então, soluções que permitem conectividade. Né? Essa daqui é um exemplo de uma sala dos Estados Unidos, a Universidade de Santa Clara, né? O conceito de mesa em U. O professor ele fica lá na frente. Notem que tem um gooseneck para o professor, né? E tem uma câmera entre os dois telões. Deixa eu ver. Eu vou tentar de novo.
setinha, talvez funcione. Aqui. Conseguem ver minha setinha? Vamos ver. Deixa eu ver vocês falando aqui. Ó, o Didier tá me ajudando aí, gente, com essa resposta. Obrigada, Didier. Tá, depois vocês me falam, então, se consegue ver a setinha. Deixa eu fechar ela. Então, aqui, ó, eu tenho um sistema de videoconferência. Então, já capto essa aula e já transmito em tempo real, né? Então, eu tenho uma imersão, tanto pessoal presente como dos remotos, né? Isso é bem bacana, bem bacana. E eu tenho até os displays para compensar aí o vídeo que está sendo transmitido, isso é bem bacana, tá? Essa daqui é uma outra sala, deixa eu fechar minha seta. Ela anda. Deixar ela aqui no cantinho. Aqui. Essa daqui é uma outra sala, também, ó, com sistema de videoconferência sendo transmitido ao vivo. Eu tenho aqui também na mesa do professor sistema sem fio de microfone, tá? E tenho também aqui no teto, se vocês verem, deixa eu ver a minha setinha. Eu perdi o mouse. Aí tá meu mouse. Sei. Se vocês verem aqui, tem um MXA910. Então, veja, esse daqui, ele meio que tá fazendo um registro geral dos alunos, tá? Para transmissão. Ele não tá sendo com os lóbulos muito fechadinho, muito estreitinho por grupos de pessoas. Ele tá mais aberto, de forma a captar de forma de algo geral, né? A sala como um todo. Tá bem? Funciona muito bem. É claro que, Fernanda, qual é a melhor forma? X ou Y? Depende da expectativa do cliente final. Por isso que eu volto na parte de projeto. Entender a expectativa do cliente, o que ele quer, o ponto que ele quer chegar amanhã ou daqui 5 anos, essa é a chave. Entender a expectativa dele para elaborar o projeto. Ok? Bom, para esses ambientes que eu tenho aí, a captação do áudio, uma transmissão ao vivo, eu vou apresentar para vocês o nosso processador, o P300, tá? Dependendo do que for, se for algo simples, né? A gente consegue já conectar uma videoconferência, conectar um computador, eu consigo já ter saída para o amplificador para atender os falantes, né? Então, eu já consigo ter uma solução completa, dependendo do nível de complexibilidade daquela sala, eu já consigo ter uma solução completa aí para atender esses ambientes, ok? Dúvidas, pessoal? Não existe um sistema que possa transmitir via Bluetooth para os celulares, por exemplo? Via Bluetooth, não temos, viu, Fabrício? Cada um regula o volume que quer. Desculpa, não entendi. Olha, a minha assistente de celular está me interferindo aqui. Deixa eu fechar ela. Cada um regula o volume que quer e resolve o problema. Pode utilizar um mic de bastão ou MXA. É uma boa ideia. O sistema de Bluetooth eu vou ficar te devendo, tá? A gente prefere dar soluções que sejam mais robustas para esses tipos de cenários, ok? Desafio 3, né? Gerenciar todos os equipamentos. Né? Imagina que você tem um campus e você precisa colocar microfone em todos os ambientes. Então, você tem
desde a sala de reuniões, desde sala de aula, desde auditórios, e você precisa gerenciar isso. Imagina o tempo que você pode perder indo de sala em sala, saber se tem bateria, se ele está ativo, se sumiu, né? Ou era para guardar numa gaveta, guardou em outra até achar esse produto. Então você consegue se desligaram ele. Então você precisa gerenciar isso, né? E existem duas soluções, né? Ou um mixer de solução que eu listei, que é, de novo, escolher produtos que permitam integração, ou seja, que permitem se comunicarem através da rede, né? Então você consegue estar controlando eles através de uma automação, centralizar todas as informações numa sala e o técnico, através de uma tela, está gerenciando esses dispositivos. Falta 1 hora para acabar a bateria do microfone da sala X, ou da sala do teatro, ou da sala do auditório. Falta 1 hora. Você pode receber essa informação com 1 hora de antecedência. Aí você sabe, daqui 1 hora vai trocar a turma, né? Então eu tenho esse tempo de ir lá trocar a bateria ou trocar o microfone sem que interrompa uma aula, né? Ou não tem esse break aí no meio do caminho. Ok, já vai com antecedência, bate na porta, professor, trocar aqui rapidinho, pronto, né? E aí você já vai com um produto configurado em mãos. Não tem que chegar lá e reconfigurar nada, já vai com o produto configurado, só desliga um, liga outro, entendeu? E também software de gerenciamento, né? A Shure, a gente tem um software que atende aí a linha ULXD, a linha Microflex Wireless, a linha Microflex Advance, né? O próprio SM820 e o P300 consegue estar fazendo parte aí da família de produtos que esse software consegue gerenciar, tá? Então, a gente consegue remotamente gerenciar os ativos. Então, eu consigo, inclusive, receber mensagem por celular, mensagem por e-mail, né? Então, eu agrego bastante conforto, confiabilidade para o time de TI, tá? Eu dou essa visão aí para eles, de forma geral, tá? Deixa eu ver se tem algum comentário. Não. O Didier não tá deixando nenhuma mensagem para eu responder, gente. Obrigada, Didier. Obrigada mesmo. Bom, nenhuma mensagem nova. Pessoal, de novo, para quem chegou depois, se cadastram, tá no formulário. Tem aí no comentário da Shure o formulário para gente participar, para concorrer aos kits, tá? Não vão perder. Então, aqui um exemplo, né, de receber mensagem de que a bateria está acabando, ou que o dispositivo sumiu do gerenciamento. Aí você vai atrás para saber qual é o motivo, né? Se desligaram ele, o que aconteceu, tá? Então é bem bacana esse software aí. E para finalizar, acho que eu já falei demais, acho que eu já consegui dar um overview aí da importância do áudio, tanto para os alunos como para o professor, e o que é possível fazer para melhorar, né, alguns dos desafios. Falar um pouquinho para finalizar um case, né, de ambientes educacionais. Eu trouxe aqui da Avenus aqui no Brasil, tá? Essa aqui é uma sala de reunião que a gente tem, que os alunos também podem usar essa sala. Então, veja o tamanho dessa sala. Ela é uma sala com acústica boa, tá? E um MXA910 deu conta do recado. Então, notem que eu tenho até um ar-condicionado próximo a ele e não me causou nenhum tipo de problema, nenhum tipo de ruído, nada, né? Então, a gente começa a ver o quão bacana é, o quão robusto é o processamento desse produto. Aqui o auditório deles.
Então, eu tenho aqui a linha ULXD, eles escolheram, e eu também tenho um gooseneck fixo nesse púlpito, né? Esse auditório, ele é bem bacana, porque a Agnos é uma escola 100% em inglês, vamos dizer assim. Ela não é bilíngue, ela é uma escola inglesa. E a comunicação é muito importante para eles, porque já tem essa dificuldade da perda natural, né, conforme vamos se distanciando, e aí imagina isso associado a outra língua, né, a compreensão de outra língua, né? Então foi um projeto bem bacana que eu tive a oportunidade de participar, de ajudar a escolher os produtos. Um outro case aqui, o INSPER, que eu já citei, né? Então os professores eles também contam com um sistema de reforço sonoro e também tem os microfones aí espalhados no teto para captação. Eu acho que vocês estão vendo minha seta aqui ainda, né? Eu não consigo tirar ela, jogar ela para cá. Aqui é uma outra sala do INSPER, a sala 360 também, é o mesmo conceito. Aqui é o ICARD, né? O ICARD, ele é um centro, de treinamento de cirurgia minimamente invasiva, né? Então, é um centro de treinamento deles, bem bacana também. Aqui eles já escolheram um sistema de conferência, que o Didier citou também, na live dele. Então, aqui é um outro conceito também de compensação do áudio. Então, eu tenho um microfone e eu tenho o falante já embarcado nessa solução, bem bacana. Aqui eu tenho a FAMERP, né? É uma faculdade de medicina lá de Rio Preto. Essa sala é bacana porque eu tenho ali na maca um boneco, né? E aqui é uma sala de simulação de cirurgias críticas, de atendimento crítico. E aí a necessidade do professor escutar esses alunos, porque o professor ele não fica junto com os alunos eles entram em grupo de 3, 6 alunos, e o professor precisa entender o que esses alunos estão falando, o que eles estão pensando, e ali naquela parede que tem o vidro, o professor fica do outro lado, que daí é essa primeira foto, com um microfone, um gooseneck e um fone da Shure, ouvindo tudo que esses alunos estão discutindo ali, quais são as ações que eles estão planejando, né, para aquele paciente. E o microfone é para o professor colocar pressão nesses alunos, né? Então, ele se passa pelo boneco, coloca pressão nesses alunos, e aí a comunicação tem que ser clara, né? Então, outro projeto bem bacana aí, ok? Pessoal, não quero estender muito, a ideia foi mesmo só trazer a importância aí do áudio, né, para o ambiente educacional. Quero alertar aí para as próximas lives, né? Amanhã vamos falar um pouquinho de BLX aí com o Cadoca, né? Na próxima terça com o Didier, falar um pouco dos sistemas de áudio em rede, não percam. E dia 1º de abril aí, uma live com o Fernando Fortes para tirar todas as suas dúvidas aí de RF, não percam. E também, pessoal, a gente tem o SAI, tá? Eu vou fazer um webinário fechado. Quem quiser participar, me manda um e-mail. Eu vou fazer um tour pelo SAI para mostrar como achar os treinamentos. E é bacana porque tem treinamento para todo mundo, tem treinamento de todos os tipos. E também quero levantar a bandeira aqui para a Avixa, né? Liberou recentemente aí os treinamentos dela, boa parte dos treinamentos. Tem muita coisa em português lá. E também tem treinamento para todo mundo. Se você é técnico de áudio, se você é projetista, se você é consultor, se você trabalha com áudio, não importa. Tem treinamento para todo mundo. E aproveitem. Conto com vocês aí. Quem quiser participar do webinário do SAI, me manda um e-mail. Tá? Eu não coloquei meu e-mail aqui, mas é gereto_fernanda@shure.com. E contem com a gente aí sempre que precisar. Tá, pessoal? Deixa lá. Já colocaram o meu e-mail aqui nos comentários. Obrigada.
Vamos ver se tem alguma outra mensagem, só para finalizar, para não ficar devendo para ninguém. O Didier colocou um comunicado bem bacana aqui, ó. Quem quiser ver o vídeo que fizemos sobre Voice Lift para entender melhor essa técnica, pode ver, né, depois da live. Ele colocou o link do YouTube aí, pessoal. O nosso canal do YouTube está lotado de informação também. Não deixem de ver. Pessoal, vamos aproveitar. E é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada pela participação. E não esqueçam da live amanhã com o Kadoka. Beijo. Tchau, tchau.